Dados recentes divulgados pela B3 e pela Ambima, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, apontam que a presença feminina aumentou em bancos, corretoras e demais instituições financeiras. Há mais investidoras e profissionais do mercado financeiro. O cenário antes era dominado por homens de terno e gravata e já não é mais o mesmo. No setor de Venture Capital, que inclui os fundos que investem em startups, apenas 2,7% do total investido em 2019 foi para empresas lideradas por mulheres. Recentemente, uma pesquisa realizada pela Openbox.ai, uma fintech de crédito empresarial focada no fortalecimento de pequenas e médias empresas, atesta que entre os meses de janeiro e outubro de 2020 e o mesmo período de 2021, o número de homens que mantiveram investimentos baixou cerca de 1,2%, enquanto entre as mulheres a alta foi de 1,45%. E é neste cenário que nós vamos conversar com a artista plástica Carmen Zaglu, que faz parte do time de novas investidoras. Carmen, seja bem-vinda. Primeiramente, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você que é empresária, artista plástica, quando você despertou que era importante fazer um investimento e como foi essa escolha? Oi, Mirna, boa tarde, obrigada. Olha só, eu conheci Openbox esse ano, no início do ano, e conversando com eles, entendendo qual que é o propósito deles, eu me interessei muito em investir meu dinheiro ali. Eu tinha um dinheiro que estava por ali esperando uma oportunidade de investimento, porque eu não queria investir em qualquer lugar. Eu precisava ter uma certeza de algum tipo de transparência, e foi isso que me fez investir com eles. E você então, até então, nunca tinha investido, nunca tinha pensado em startup? Para você esse universo é novo? O universo das startups é novo. Até então, eu investia mais no mercado imobiliário. Eu comprava apartamento, coisa mais nesse sentido. Mas o mundo das startups é novo. Certo, e quando você tomou essa decisão, falou até da questão da transparência, uma série de coisas, a gente está em um período, Carmen, que de 2020 para cá, principalmente as startups ligadas à sustentabilidade, ligadas às questões tecnológicas, elas têm tido um impacto muito importante na sociedade. Investir nesse segmento é algo importante para você? É o mais importante. Por isso que eu falei, eu até então, o meu foco era o mercado imobiliário, mas quando eu descobri a Open Box, eu disse, não, 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 eu preciso investir um pouco do meu dinheiro numa empresa tão importante, que tem uma visão tão diferenciada. Eu sinto que eles estão querendo fazer uma mudança no mercado financeiro em si, isso eu acho incrível, e ainda por cima apoiar, né, essa saúde do planeta, porque, né, com o fato de eles emprestarem dinheiro para empresas com ações sustentáveis, faz toda a diferença. E quando a gente fala, então, em 2 coisas aí no caso, é claro, o retorno financeiro que você vai ter desse investimento e essa questão de investir com propósito. O que que muda quando você pensa em investir normalmente em ações, no mercado imobiliário e esse investimento com propósito? Olha, sinceramente, investir no mercado imobiliário é interessante, né? Porque tem um pouco de propósito. Às vezes, comprar uma casa, fazer uma reforma e vendê-la, coisas por aí. Mas sempre cuidando a questão do ambiente. Isso que é importante para mim. O propósito vinculado com a sociedade é o que faz a diferença. Por isso o Open Box é tão importante. Entende? Essa eu acho que é. Eu quero aproveitar que você está aqui com a gente, e falar um pouquinho dessa questão de como que você vê a mulher hoje. Sempre que a gente fala em investimentos, em ações, né, sempre foi um mercado muito masculino. Como é para você participar desse universo? É um desafio maravilhoso, assim, eu acho que graças ao universo as coisas têm mudado um pouco, né, nesse tempo.
E até pouco tempo, esse universo do dinheiro, dos investimentos, era, como você falou, somente masculino. Mas hoje em dia está mudando e é muito importante essa mudança, porque nós, como mulheres, e sem desmerecer o universo masculino, nós temos uma sensibilidade particular e diferente. E essa sensibilidade é necessária para fazer mudanças acontecerem no planeta. Então, eu acho que é uma porta que está se abrindo e a gente só precisa ter a coragem de tirar aquele peso, né, que a gente arrasta por séculos de que esse mundo é somente masculino. Tá certo. Carmen, o que você diria para uma mulher que está em casa, que, como você falou no início, olha, eu tinha lá um dinheiro que estava guardando uma oportunidade. Para quem está em casa nos assistindo e também pensa em investir, por que que você acha que hoje esse universo das startups, que precisam de investimento para continuar crescendo, é importante que também se tenha esse olhar para elas? Ah, eu acho que pós-pandemia, né, é, eu tenho a sensação de que a economia, e eu não sou economista, sou artista, né, mas eu tenho a sensação de que a economia pode começar a ter uma mudança para empresas menores. Então, se a gente conseguir todo mundo pulverizar as empresas, né, a gente vai conseguir ter uns grupos econômicos muito mais interessantes. Então, para todas elas que estão em casa e que têm a possibilidade de investir, se arrisquem com uma startup, porque é um universo incrível, maravilhoso. Eu mesma também estou criando uma startup neste momento, então é bem interessante. É, quando a gente fala desse universo, tanto a as mulheres à frente das startups sempre foi um número menor e agora elas também estão descobrindo como você, e essa questão do investimento, que são mulheres à frente de startups. Inclusive a gente tem, também um levantamento que muitas dessas mulheres preferem investir em startups que têm uma outra mulher à frente. Você teve esse tipo de preocupação ou foi mais pela causa? Olha, sinceramente foi as duas coisas, pela causa, mas também conheço uma das sócias, né, da startup Open Box e também me fascinou o jeito que ela conduz as coisas dentro da empresa. Eu também, na minha startup, eu quero ter um equilíbrio. Não pode, para mim, eu gosto do equilíbrio. Não quero necessariamente só 100% feminino, porque eu acho que se trata de inclusão, sempre. Isso é muito importante para mim. Tá certo. Olha, a gente vai fazer um outro programa sobre a sua startup, mas dá para você contar só um pouquinho para o nosso telespectador qual é o negócio que você está formatando? Ai, meu Deus, tem a ver com propósito também, com a descoberta e a conexão do propósito do negócio com o planeta e com a sociedade. É o que eu posso contar por enquanto. Tá certo? Então, olha, vamos já combinar, Carmen, que quando tiver tudo Vamos. formatadinho, tudo certinho, você vem aqui contar pra gente? Sem dúvida, vou adorar. Tá certo? Então, obrigada e até uma próxima. Até uma próxima, eu que agradeço. Tchau. Tchau. Outra investidora que vamos conversar agora é a Alexandra Hohenberger. Ela é empreendedora da área da música que resolveu investir também em uma fintech, assim como nós conversamos agora há pouco com a Carmen. Alexandra, me conta, até então você investia, você já teve interesse por essa questão de investimento, você pesquisou, como que você decidiu que era hora então de investir em uma fintech? Certo. Olá, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco dessas minhas experiências, minha trajetória com todos vocês. Então, meu relacionamento, digamos assim, com o dinheiro começou, eu diria que na infância, esse interesse, mas claro, né, dentro das proporções, a gente não tinha muito conhecimento, mas eu sempre gostei muito de guardar moedinha, de deixar na gaveta da meia, né? Aí, com o tempo, eu comecei a me interessar mais, fui pesquisando, mas sempre com algumas inseguranças, porque esse mundo dos investimentos gera bastante receio, né? Gera bastante desconfiança, a gente fica assim com medo de
como navegar por esses mares, se vai fazer alguma coisa errada ou não, se vai investir certo ou não. Aí, acho que a minha primeira experiência foi ali com uns 20 anos, eu ainda estava na faculdade, tinha juntado já um pouquinho de dinheiro nos estágios e resolvi sair dos livros, né, e dar esse meu primeiro passo. Busquei inicialmente um banco tradicional para isso, que eu ainda não conhecia, acho que naquela época também não tinha ainda muitas fintechs. E para essa minha primeira experiência, foi positivo porque foi um primeiro passo, mas ainda não era aquilo que eu estava buscando, não senti que se enquadrava muito com a forma como eu gostaria de trabalhar e não sabia exatamente onde estava investindo meu dinheiro, né? Era um fundo de renda fixa, mas não conhecia quais eram as empresas, não sabia qual era o propósito dessas empresas e também não tive uma boa rentabilidade, né? Então não foi assim uma primeira experiência tão encorajante, mas foi um primeiro passo ali com esses meus 20 anos para pelo menos dar um start nessa minha vida de investidora. Mas e a partir daí? Em que momento que você começou a se abrir mais? Até porque você já tem essa coisa de investir, como se diz, na alma, né? Exatamente. Mas sempre com algumas inseguranças, né? Foi com o tempo que eu fui ganhando mais segurança. Depois dessa minha experiência, até o tempo foi passando, fiquei um pouco desencorajada, já que não tive um bom retorno e não me senti tão acolhida, né? Porque banco tradicional, aquela coisa, a gente é mais um número ali no meio, né? Aí foram passando alguns anos até que eu conheci a Open Box, já conheci os fundadores, né? A Natália, o Maurício. Então, eu me senti muito acolhida, entrei em contato com eles, eles me explicaram tudo muito bem, qual era o propósito também da Open Box enquanto fintech, e também essa questão da pegada aí muito ligada à sustentabilidade, saber que meu dinheiro ia estar investido numa empresa que teria esses cuidados, né, que teria esse propósito, e claro, a gente como empreendedor ainda, o que mais quer é isso, é investir em empreendedorismo no Brasil, é fomentar esses negócios, então me identifiquei muito. Também vi uma potencialidade de rendimento muito maior do que aquela que eu estava vendo anos antes no banco tradicional. Então, essa segunda etapa, eu diria, né, foi um segundo degrau para eu avançar um pouco mais nesse mundo dos investimentos, foi conhecer a Open Box e fazer o meu primeiro investimento na Open Box. Claro que de lá para cá, né, já aumentei os meus investimentos na própria Open Box, já comecei a diversificar, porque essa experiência já me deu bem mais segurança, né, mais confiança para que eu pudesse evoluir a partir daí nos investimentos. Você que vem de uma família empreendedora, conta um pouquinho pra gente qual é o seu negócio, até porque sempre se tem a ideia de que quem é empreendedor, ele tem que atingir um outro patamar para investir numa startup, em algo menor, e você está mostrando que não, você está investindo na sua empresa, a Carmen também, inclusive a Carmen está formatando, ela primeiro investiu, agora que ela está formatando a startup dela, então a gente percebe que as mulheres estão nesse movimento também. Sim, com certeza. Então, né, como já foi comentado, eu venho de uma família que tem o empreendedorismo na veia, né? O meu pai é uma pessoa que, apesar de ter nascido num ambiente mais humilde, ele sempre teve bastante ambição de mudar de vida. Claro que o empreendedorismo é essa luz no fim do túnel, né, para muitas pessoas, e acabou que ele montou inicialmente a empresa, que é uma gravadora aqui no sul do Brasil, ela é focada em música gaúcha, já é uma empresa que ainda está em atuação, tem mais de 30 anos aí em atividade, então eu sempre tive isso como exemplo, né, e eu sou formada em relações públicas, logo depois de formada tive experiências como relações públicas, com marketing, trabalhando em empresas de tecnologia, de educação, mas sempre com essa vontade de colocar o meu pé no empreendedorismo também. E ali, pelos 25 anos, aconteceu um episódio na família, que meu pai adoeceu, teve um tumor, teve que passar por procedimento cirúrgico, se mexeu bastante também com as nossas estruturas, o nosso emocional. Eu acabei assumindo algumas coisas, indo ajudar, né, a tocar alguns negócios enquanto esse momento difícil ali, a gente estava passando por esse momento difícil,
No final, esse período que era para ser temporário se tornou permanente. Entrei de cabeça, aí junto com meu pai nós começamos a diversificar os negócios também, trabalhamos com cerveja artesanal, com importação de cerveja, e agora mais recentemente encabecei a mudança desse setor fonográfico que a gente sabe que passou também por altos e baixos aí nos últimos anos, né? Mas agora com essa mudança aí da revolução tecnológica, com as plataformas digitais, o negócio mudou completamente e eu acabei assumindo essa revolução também dentro da empresa para que ela tomasse essa outra direção agora para o digital. Então, também é uma mulher à frente de uma startup, à frente da sua empresa, investindo em uma startup que também tem uma mulher à frente. Com certeza, por isso também essa grande identificação aí com a Open Box, né? A gente sabe que é um lugar que acolhe mulheres, que existem mulheres investidoras, tem mulheres co-founder, tem mulheres à frente, atrás dessa empresa, então a gente se apoia, né? Tem que se apoiar, existe essa identificação e é muito legal, muito gratificante saber que meu dinheiro, que a gente luta, né? Querendo ou não, cada um com sua história, mas dinheiro é suado, a gente não quer deixar em qualquer lugar, então eu sinto que ele está num lugar seguro e com o qual eu me identifico, tem os mesmos valores que eu, é sempre mais prazeroso investir assim também, claro. Né? Alexandra, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada. Tchau, tchau. E no próximo bloco nós vamos conhecer essa fintech que as meninas falaram agora pra gente, entender como é o trabalho, o que elas fazem ou não. Daqui a pouco a gente volta com essa história, não saia daí. De volta com Ser Empreendedor e nós falamos no bloco anterior com mulheres que investem. E você aí de casa, sabe como funciona uma fintech de crédito empresarial focada no fortalecimento de pequenas e médias empresas? A gente fala agora então com o Maurício Rodrigues, que é o CEO de uma das fintechs e vai contar pra gente sobre o funcionamento e como ele analisa a crescente participação de mulheres como investidoras. Lembrando, o Maurício, eu já vou abrir com o seguinte: as meninas contaram para nós, a Carmen e a Alexandra, que também tem uma mulher à frente dessa fintech juntamente com você. Me conta essa história. Nossa, é isso mesmo. Obrigado pelo tempo, pela atenção no nosso projeto. E é verdade, a gente não consegue fazer inovação se não tiver essa ajuda, essa força feminina na nossa gestão. Na verdade, são vários níveis com a gestão feminina. Então, a gente tem uma sócia, que é a Natália Braulio, ela é a nossa diretora de operações hoje, nossa COO. A gente tem mulheres fantásticas na gestão, então todos os níveis, em áreas distintas, área financeira, na área de tecnologia, na área de pessoas, a gente tem uma área de gente futuro, então essa diversidade faz efetivamente o projeto ficar fortalecido. E aí isso reflete muito no produto e nessa proximidade com as investidoras. Justamente eu ia perguntar, eu recebi aqui o material da sua assessoria, você aqui tem 15 anos de experiência no mercado financeiro e é um mercado que sabidamente é masculino, que agora que está passando por essas transformações e, por outro lado, à frente das startups, geralmente, até um certo tempo, a gente sempre tinha homens, agora que as mulheres cada vez mais também estão aí presentes nas startups, como é para você perceber essa evolução e unir, claro, colaboradoras, CEOs, mulheres e também as investidoras? Disse tudo. Evolução. A gente está falando de evolução. Efetivamente, é um mercado dito machista, extremamente conservador, e não se sabe, e acho que ainda não tem estudo que vai te falar isso, mas o quanto se perdeu com esse machismo e com esse conservadorismo dentro de um mercado que podia ser muito melhor. Mas o que está acontecendo agora, esse movimento? Então, efetivamente, cada vez mais a gente consegue encontrar profissionais que podem trazer a sua experiência, a sua vivência, as dores, porque aqui a gente está tratando de fintech, a gente está aqui para
efetivamente tratar da dor, seja do mercado, seja dos consumidores, como um todo. Então, isso é interessante, porque a gente consegue moldar, efetivamente fazer a transformação que a gente espera no mercado, conseguindo pegar um pouco de cada um desses fatores e transformar o mercado financeiro daqui para frente. E no caso de vocês, me corrija se eu estiver errada, o investimento são para as próprias startups que pertencem aí ao hall de clientes de vocês, é isso ou não? Uma parte disso na verdade, a gente olha o mercado de pequenas e médias empresas como um todo. Ok. A parte dos investimentos que é em renda fixa, na verdade, a gente tem nossos próprios veículos de emissão de títulos, de debêntures. Isso fazem, na verdade, um investimento em renda fixa e a gente coleta esse investimento e acaba colocando esse capital, o crédito para startups, para pequenas e médias empresas que, historicamente também, ficam à margem. E aí, com pouca informação, um custo mais alto, mais elevado, acaba que a dor dessa pequena e média empresa normalmente não era totalmente atendido. E aí sempre se fala, então o empresário ou o gestor ele buscava o crédito e acaba saindo com outros produtos e serviços que não eram o que ele estava buscando, basicamente para poder sair com crédito. Então a gente tenta desmontar isso. Que é o que eles chamam no mercado de venda casada, é isso? Não só venda casada, na verdade é uma venda casada, mas uma venda de concessão. Se você fizer essa compra aqui, a facilidade do meu processo de análise vai ser melhor. Então, você vai lá para buscar o crédito pontual, fazer a gestão da sua empresa, sai de lá com um título de capitalização num braço, um seguro no outro, que é ok, faz parte do dia a dia, mas não é aquilo que te atende. Então, isso onera, acaba te custando mais caro do que efetivamente tu precisaria pagar. Ok. Agora, um outro ponto abordado pelas nossas entrevistadas, Maurício, é a questão da sustentabilidade. Inclusive, a Carmen pontuou muito essa questão de investir com propósito e, no caso, esse propósito. Me conta um pouco o que é isso. Nossa, esse é a essência do Open Box em cima do propósito. Tudo isso que a gente está conversando aqui, crédito, uma plataforma, a jornada do cliente, a análise do cliente, ele é basicamente o que a gente chama que no futuro vai ser commodity, todo mundo vai ter isso, a gente espera e luta por isso. Mas na Open Box é a primeira empresa, é a primeira fintech que olha a sustentabilidade, o índice de ações sustentáveis das pequenas e médias empresas e transforma isso em diminuição na taxa de deságio. A gente desenvolveu junto ao Laboratório de Inovação Tecnológica do Banco Central, o LIFT, todo um projeto de diminuição da taxa de deságio para empresas, pequenas e médias empresas com ações sustentáveis. Isso virou uma certificação e essa certificação ela acaba qualificando essas empresas, pequenas e médias empresas brasileiras, a conseguir o crédito mais barato e, por que não, também se qualificar na venda de produtos e serviços dessas empresas. Então, é um ciclo, é uma estrutura de recompensa. Ela acaba se qualificando, ela acaba entregando melhor e produzindo melhor, atendendo todos os pontos do ESG, né, da sociedade, da econômico e ambiental, de forma muito clara, porque esse é o final da linha. Não é a grande empresa que faz isso. 90% das empresas do país são pequenas e médias empresas. Essas têm que estar envolvidas, elas têm que se enxergar. E é isso que a gente faz aqui, é isso que a Carmen, que é uma das nossas investidoras, a Alexandra também, que efetivamente elas buscam. São a força da transformação das finanças sustentáveis dentro da economia. É isso que a gente está trazendo como um protagonismo. A Open Box tem isso na sua essência para o mercado financeiro brasileiro. A gente tem duas situações, né? Pessoas que nunca investiram e pessoas que já investiram em outros segmentos, tal, e que não conhecem o trabalho de uma fintech. Basicamente, qual é a atuação de uma fintech? Basicamente, a fintech, como o próprio nome diz, é uma empresa que trabalha com tecnologia para o mercado financeiro. No nosso caso, é isso. A gente propõe melhorar os processos, dar alcance e opção. Então, normalmente, o que era atendido por uma agência ou por algum agente local, a gente consegue, para tecnologia, oferecer transparência, uma menor burocracia e alcance. Então, hoje, a gente tem uma estrutura que funciona em 2, 3 estados, mas a gente acaba conseguindo atender clientes em mais de 15 estados do país. Então, eu sou mais uma opção. E é em cima disso que a gente consegue oferecer produtos de investimento para esses investidores que buscam diversificar a carteira.
então que tem ali um ganho atrelado a uma taxa de juros básica, como a Selic, é isso que a gente acaba fazendo e leva para eles de forma muito simplificada. A fintech foi criada em 2019, depois logo veio a pandemia. Eu vou fazer uma pergunta a você. A gente está ainda em pandemia, a pandemia não acabou, mas a gente está tendo aí vários números positivos indicando melhora de mercado e uma série de coisas. Nesse período de pandemia, esse período foi importante para vocês? Foi um período de resiliência? Foi um período de alavancar o negócio? O que aconteceu? Vamos lá. Ninguém sabia, né? Eu me lembro que era março de 2020, a gente estava voltando do Banco Central, apresentando o nosso produto, e na segunda-feira já começou o lockdown. Se falava de uma semana, 2 semanas, não tinha muita ideia. A gente sabe que o crédito, nesse momento, é muito importante. Então, efetivamente, a gente não negou crédito, efetivamente, a gente aumentou a carteira de crédito. Claro que a gente teve um olhar muito mais sensível para a inadimplência, para o controle, mas nesse momento, muitos clientes que vieram buscar uma estrutura de fintech, como a nossa, vieram buscar porque os negócios continuavam, mas as linhas que normalmente eles tomavam do mercado financeiro, digo aqui bancos e muitas vezes cooperativas, muito mais os bancos, as linhas haviam sido cortadas. E eles ficavam sem o chão para fazer o giro do negócio, para poder comprar a matéria-prima, para poder trabalhar. E aí a gente atuou, a gente começou a trabalhar com isso. Alguns clientes trabalharam um período específico com a gente, 3, 6 meses. Uns permanecem até hoje porque entendem e consideram o Open Box parte da solução de crédito. Então, nesse ponto de crédito foi extremamente positivo. No ponto da sustentabilidade, foi totalmente mudou uma mudança completa na visão. Até então, de 2019, comecinho de 2020, antes de pandemia, falar de sustentabilidade não era uma coisa muito clara. Essa onda, esse novo ciclo de se falar de sustentabilidade, que já não é um tema novo, mas começa só depois, começa a tomar tamanho só no segundo semestre de 2020, já com uma força da pandemia pegando todos os setores, o planeta. Aí sim muda essa visão de buscar um investimento com sustentabilidade, de entender a responsabilidade do dinheiro que a gente tem, que ele tem que render sim, porque a gente não está falando aqui de não ter resultado, a gente está efetivamente de ter rendimento, muitas vezes maior do que o mercado financeiro tradicional ele oferece. Mas para onde vai o meu dinheiro? Se isso vai apoiar projetos que efetivamente vão cuidar do meio ambiente e que vão ter retorno para a sociedade, para a minha cidade, para a minha região, para o planeta. E hoje o pequeno investidor consegue ter isso, ele consegue ter essa força. Ele consegue questionar a fintech, ele consegue questionar o seu gestor na plataforma, saber aonde eu estou colocando o meu dinheiro. Isso é uma mudança significativa e que não vai voltar. Agora a gente vai falar um pouquinho da trajetória empreendedora do Maurício. Eu também tenho aqui informação que, inclusive, você tem passagem por diversas empresas e recentemente foi convidado, inclusive, para atuar como mentor do programa Jornada Startups. Me conta um pouquinho sobre tudo isso. Passando por empresas tanto de pequeno como grande porte, algumas multinacionais, setores completamente diferentes. E isso me deu uma bagagem de entender, do lado do empresário e dos gestores, as dificuldades do dia a dia do mercado financeiro. Qual é o tipo de... como estruturava os créditos, como eu tinha que buscar, qual é o tipo de relacionamento, quais são as dificuldades, o que eu precisava ter do lado do empreendedor de facilidade para efetivamente mudar e atender a dor. E efetivamente isso, mudar esse jogo. Porque normalmente quando a gente vai buscar crédito, eu tinha que me adequar ao que o mercado estava oferecendo. Aqui não, aqui a gente tem que efetivamente entender e atender essa dor. E aí o que a gente traz é isso, nessa bagagem toda desses 15 anos, a gente tenta de forma participativa, então, com os outros sócios, com os gestores, formatar e estruturar produtos que atendam o mercado de forma de escala. Então, eu estou falando de atender vários estados, várias empresas, em quantidade, da maneira mais rápida possível, com uma jornada que ela consiga acompanhar, que atenda o tempo de retorno desse empreendedor e que consiga estruturar, mesmo à distância, ter um atendimento muito próximo. Ele se sinta parte do que a gente está montando para ele. Isso é o fundamental nessa história toda. E a mentoria no programa Jornada Startups? Isso foi um acontecimento natural.
A gente tem uma estrutura toda voltada para a gestão, então a gente participa, a gente já tem um conselho o conselho consultivo da Openbox, já está no 13º encontro, a gente está participando de um projeto Instituto Brasileiro de Governança Corporativa com relação à estrutura de um conselho de administração, e quando a gente começa a trabalhar e a gente consegue ter alguns resultados, a gente troca. Nada melhor para aprender do que fazer a troca. Então, eu fui convidado, sim, para participar de uma mentoria, não só do programa Startups, mas de outros, exatamente fazendo isso. O que a gente acertou, o que a gente errou, o que a gente pode dar como opinião, o que a gente pode lavar, né? Deixar limpinho, dizer assim, olha, assim, eu passei por isso, esse é o caminho melhor. A gente também ganha muito, a gente recebe demais sendo mentor. Então, esse é um caminho sem volta também. A gente poder trocar e agregar valor ao projeto do outro em momentos distintos, coisas que a gente já passou, faz a diferença no mercado, e esse é só o começo dessa mudança de tecnologia. Você falou nesse começo de mudança de tecnologia, a gente já entrevistou aqui várias startups, inclusive também aceleradoras, que a gente observa que o mercado, a pandemia, favoreceu demasiadamente grande parte dessas startups. Claro que a gente teve algumas que fecharam, mas quem trabalha com tecnologia ficou à frente. Daqui para frente, digamos, finalzinho de 2021 para 2022, como você analisa esse mercado? Nossa, um franco crescimento. É um caminho sem volta. Eu brinco muito aqui que tem alguns processos que a gente não consegue mais travar. Esse é um deles. A digitalização de negócios, a busca por soluções tecnológicas de escala em todos os segmentos, estou falando de todos os segmentos, antes eram alguns nichos que estavam sobressaindo, tiveram muitos ajustes, como tu mesmo comentou, mas isso é um ponto que não tem mais volta. E, efetivamente, agora o que a gente tem que fazer é muito mais do que ter negócios para a sociedade, a gente tem que mostrar esse caminho para os jovens em cima disso, para que eles possam montar a sua visão de pessoa, de profissional, também para atender esse mercado. Esse mercado ele cresce muito, ele tem uma demanda gigante por novos profissionais, por novas profissões, por que não? E a gente tem que viver exatamente isso. A gente tem que olhar o lado do negócio crescendo em escala e, do outro lado, como a gente pode atender e buscar na sociedade esses talentos, desenvolver talentos, porque é só assim, com conhecimento, educação, a gente consegue continuar nesse crescimento. E esse crescimento muda a sociedade. A gente efetivamente está passando por isso agora. Maurício Rodrigues, obrigada pela sua contribuição. Nosso tempo acabou, infelizmente, e a gente espera que você possa voltar aqui ao Ser Empreendedor em uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pelo tempo e pela atenção ao nosso projeto. Obrigado. E assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje, lembrando que você pode conferir todos os nossos programas no youtube.com/TV Câmara Campinas, é claro, e sempre às 5h30 da tarde, aqui na sua emissora de TV, a TV Pública Legislativa de Campinas. E você também pode nos seguir nas redes sociais, os endereços aparecem aí no seu vídeo, e ainda enviar sugestões para a gente. O WhatsApp da nossa redação é o 19 978293776 e eu te espero até um próximo Ser Empreendedor.